Sejam bem-vindos à nossa live hoje. Eu sou a doutora Janete Clive, médica, empreendedora, e ajudo médicos a alavancarem suas carreiras, a faturar até 3 vezes mais em 6 meses. É isso mesmo, encurtando o caminho, encurtando o espaço para que a sua carreira dê uma alavancada cada vez maior. Começando nossa semana hoje, dia de segunda-feira. Sempre eu digo aqui, dia de segunda-feira é dia de conversar com a equipe, é dia de você avaliar os seus indicadores da semana passada. Pelo menos assim, para mim funciona dessa forma, né? É o dia que eu avalio a semana anterior, é o dia que eu avalio as metas dessa próxima semana. Então, segunda-feira é um dia que a gente tem que começar com o pé direito aí a nossa gestão, tá? Bom, a gente vai falar então um pouco hoje sobre indicadores de performance. O que são os indicadores de performance? São chamados como Key Performance Indicators, né? São os KPIs, os Key Performance Indicators. Então, esses indicadores de performance, eles vão, na verdade, avaliar como que está a performance da sua clínica. E não são simplesmente métricas. Existe uma diferença entre métricas e os KPIs. As métricas são quando você simplesmente quer medir algo, tá? Às vezes pode ser que a métrica ela leve a depois de você medida, você venha a tomar alguma atitude? Pode, mas não necessariamente pode ser que você venha a tomar uma atitude. Por exemplo, eu tenho para mim uma métrica interessante, que é uma métrica para o meu controle pessoal, a quantidade de cirurgias que eu faço no ano. Então essa é uma métrica pessoal. Agora, ela não necessariamente me faz tomar determinadas atitudes baseadas nessa métrica. Já os KPIs, eles são métricas que te servem, que necessitam servir para que você melhore a sua gestão ou avalie a sua gestão de alguma forma. Por isso que eles são chamados de indicadores de desempenho. Uma vez que eles são metrificados, eles precisam gerar alguma ação. Sejam elas corretivas, sejam elas de reafirmar aquilo que você já está dando certo e está tudo ok, né, com você, a sua empresa, a sua equipe, ou sejam elas realmente ações importantes para você fazer ajustes necessários na sua equipe. Então essa é a diferença entre os KPIs e as métricas como um todo, tá? Então o KPI, apesar de ser uma métrica de algo que você deseja, né, você está medindo necessariamente algo, mas ele tem que te gerar uma ação. Ele tem que ser necessário para desenvolver uma ação, que pode ser uma ação corretiva, como eu falei, ou pode ser apenas uma ação de você retificar aquilo que você já está fazendo de forma correta. E acho que uma das principais, né, um dos principais indicadores é a satisfação do cliente. Então, quando a gente tem como medir a satisfação do cliente, que é justamente para o qual a gente trabalha, né? No final das contas, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve é para o cliente. Então, quando a gente faz algo para o nosso cliente e a gente tem uma satisfação, sem dúvida, isso nos causa um retorno muito positivo, mas principalmente isso causa um retorno para a clínica e para o seu consultório muito positivo, porque um cliente satisfeito, ele obviamente volta mais vezes. Um cliente satisfeito, obviamente, ele indica você para outras pessoas, e um cliente satisfeito e encantado, ele sai feliz, e obviamente você como médico, você como prestador de serviço que é e que somos, sem dúvida fico muito mais feliz. E como a gente consegue medir essa satisfação do cliente? Como realmente avaliar essa satisfação do cliente? Bom, não tem outra forma da gente realmente medir a satisfação do cliente a não ser perguntando para ele, para quem é realmente interessado, diretamente interessado, que é o próprio cliente. E como a gente pode fazer essa pergunta para o cliente? Ah, eu vou fazer essa pergunta aqui eu e o cliente boca a boca? Não. O ideal é que você faça uma pesquisa de satisfação. E por que perguntar simplesmente não dá certo? Porque muitas vezes o paciente, na tentativa, ou o cliente, na tentativa de não te machucar, de não te magoar, de não se indispor, às vezes tem pessoas que não gostam de se indispor. Tem gente que é o contrário, né? Que quer mais é reclamar, quer mais é falar, quer mais é colocar a sua opinião. E tem outras pessoas que não, que preferem se calar diante de uma situação mesmo que não seja positiva, que preferem não comentar nada e que preferem não se indispor com o médico, ou com o secretário, ou com a sua equipe, enfim. Simplesmente sai calado, por mais que muitas vezes não tenha gostado do serviço, e não volta mais. Esse é o tipo de cliente difícil, porque é um cliente que você não tem
como saber se ele gostou ou não do seu serviço. Aquele cliente que não fala nada. Porque o cliente que elogia, você já sabe que ele gostou do serviço. O cliente que reclama, você sabe que ele não gostou do serviço de alguma forma e nesse momento você tem como corrigir o problema. Agora, o cliente que não fala nada, aquele cliente que não diz nem que sim nem que não, esse é um cliente problema para uma gestão eficiente. Porque esse cliente, você não tem noção de qual foi o impacto que ele recebeu do seu atendimento, o quanto ele gostou ou não do seu atendimento, se houve algo que desabonasse a conduta da sua equipe no atendimento. Então, esse tipo de cliente é um cliente para a gente complicado, digamos assim, nesse sentido de não demonstrar realmente o que ele sentiu ou sente sobre o seu atendimento. Então, a melhor forma de você conseguir esse KPI, a melhor forma de você conseguir esse índice de performance é perguntando para os próprios clientes. E como você pode perguntar para os próprios clientes? Através de uma pesquisa de satisfação. Hoje em dia você com certeza já deve ter entrado em várias lojas, onde na hora da saída da loja tem aqueles totens onde você vai lá colocar como foi a pesquisa de satisfação. E eu digo para vocês, gente, façam isso. Façam, é tão importante para a empresa que vocês coloquem lá o índice de satisfação de vocês. Eu faço pesquisa de satisfação em todas as empresas que eu vou e que me pedem isso, né? Sempre que tem um totemzinho lá, eu vou lá e coloco, porque eu sei o quanto isso é importante para a empresa. E aí é legal, olha, tá dizendo que usamos NPS, legal, é uma das formas mais modernas de fazer, né? Que é aquelas carinhas, né? Então é muito legal porque você consegue realmente medir como está o índice de satisfação dos seus clientes, tá certo? Então, eu já faço, ele colocou aqui que ele faz o NPS, eu tento fazer uma coisa mais direcionada, porque eu quero saber cada item do que está sendo satisfeito ou não para o cliente. Então, apesar de muitas empresas estarem falando hoje em dia nessas pesquisas de satisfação, onde você pode colocar apenas uma satisfação com o rostinho sorrindo, outro com triste, outro indeciso, enfim. Mas o mais, eu acho, para mim, o que funciona mais, até porque é o que eu desejo saber, e eu acho que isso vai da gestão de cada pessoa. Eu desejo saber aonde exatamente está incomodando o meu cliente. Então, eu prefiro fazer essa pesquisa de satisfação por um Google Forms, por exemplo. Porque aí eu faço perguntas muito específicas do que eu quero saber. Se ele gostou do atendimento, da recepção, o que ele achou da limpeza do ambiente, né? O que ele achou do estacionamento, se ele teve dificuldade para chegar no local, se ele foi bem atendido por mim, médico, né? Como foi o atendimento dele comigo. E aí a gente tem que ter muita humildade nesse momento de aceitar as críticas também e de nos posicionarmos de forma que a gente consiga melhorar. Tá? Então, sempre que o cliente reclama, eu confesso para vocês de todo o meu coração, eu não fico triste. Já fiquei no passado, hoje não mais, porque eu entendo que cada crítica dessa vem para melhorar a mim, a minha equipe ou a minha empresa de alguma forma. Então, todas as críticas que chegam, elas têm que ser transformadas em coisas que possam vir a melhorar nosso serviço, coisas que possam ser positivas. Então, hoje em dia isso já não me abala mais, né? De quando você tem... E óbvio, sempre você vai ter críticas porque não tem como você agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo, infelizmente, agradou a todos. Então todos, em algum momento, vamos ter críticas, sim. Às vezes pode até ser que sejam infundadas, não importa, mas o que importa é que de alguma forma a paciente ou o paciente não se sentiu confortável, satisfeito, feliz. E aí é o momento de você avaliar, se colocar no lugar do outro, ter empatia para entender até onde exatamente o paciente ele está certo ou não, por que ele ficou triste ou não, e o que você pode melhorar, mesmo que não necessariamente você dê total razão para o paciente, mas sempre a gente pode melhorar em alguma forma, né? Bom, o meu paciente, aqui está tendo uma pergunta, todo esse questionário ele recebe por e-mail, daí tem as duas opções, mas pelo menos o NPS ele responde. O NPS é mais prático, realmente ele é mais prático. E veja bem, eu não sou contra o NPS, tá? Eu só estou falando que o que tem funcionado para mim, da forma como eu gosto, é assim. Mas o NPS também é uma excelente forma de avaliar a pesquisa de satisfação, tá? São apenas formas diferentes. E dessa forma eu consigo metrificar melhor o que o paciente ficou satisfeito ou não. Com o tempo de espera, com o atendimento das meninas, com atendimento de telefone. Então, eu pergunto todos esses questionamentos, mas assim, de forma bem prática e rápida, sim ou não. No Google Forms a gente faz um questionário ali de mais ou menos umas 8, 10 perguntas.
e dessa forma eu consigo fazer de forma mais correta. A gente manda por e-mail, mas principalmente eu mando por WhatsApp. Por e-mail eles dificilmente realmente respondem, tá? Mas por WhatsApp eu tenho visto que eles já acabam respondendo mais. Então eu mando o link por WhatsApp, peço que a minha secretária faça um textozinho, eu faço normalmente o textozinho e mando para ela. Olha, para que nós possamos aprimorar cada vez mais a nossa gestão e o nosso atendimento, eu gostaria muito que você respondesse essa pesquisa de satisfação, não vai levar mais do que 1 minuto do seu tempo. E realmente não leva, a gente já cronometrou para ver quanto tempo leva. Então, eu acabo fazendo dessa forma e eles acabam respondendo, e isso para mim é muito positivo, tá? Bom, a outra coisa que a gente pode avaliar, aqui a gente está falando dos principais indicadores de performance que é legal você avaliar no seu consultório, na sua clínica. Então já falamos da pesquisa de satisfação, que eu acho que é um dos indicadores mais importantes para a gente avaliar, afinal de contas a gente trabalha com pessoas e justamente por isso é através dessas pessoas que a gente tem que saber como que está a nossa gestão e o que a gente pode melhorar, tá? Então esse é o primeiro índice que a gente tem que avaliar. O segundo índice é uma taxa de retorno. E aí hoje em dia tem vários programas que conseguem colocar lá e medir a taxa de retorno dos seus pacientes, né? Você tem que colocar um determinado período que você espera que esse paciente retorne e avaliar como estão essas taxas de retorno. E essas taxas de retorno, elas vão indicar de maneira bem direta a satisfação do seu cliente, né? Porque um cliente que não retorna, das duas uma, ou é um paciente insatisfeito, ou é um paciente que você não conseguiu convencê-lo da necessidade do tratamento, você não conseguiu fazer efetivamente uma venda de um tratamento, na verdade é essa, né? Então você pode, através de um indicador como esse, avaliar várias coisas. Primeiro, a sua capacidade de vendas. Segundo, a capacidade de você explicar e fazer com que o paciente engaje realmente no tratamento. E terceiro, a satisfação desse paciente mesmo como um todo, né? Não só do tratamento médico, mas como um tratamento de como ele se sentiu na clínica. Porque o paciente, se ele se sentir mal na clínica, por mais que ele goste do médico, ele não volta muitas vezes. Então, é um KPI importante para que a gente avalie essa taxa de retorno do paciente. Se você tem uma taxa de retorno alta, ótimo. Isso demonstra um bom relacionamento médico-paciente. Isso demonstra que o paciente está entendendo a necessidade daquele tratamento e que ele conseguiu aderir ao tratamento de forma correta, né? E indica também uma eficiência nos processos da sua equipe. Afinal de contas, existe todo um processo de marcação de consulta, um processo na confirmação de consultas, e aí isso está sendo feito de forma correta. Porque muitas vezes, quando a gente tem uma baixa taxa de retorno, isso pode dizer, inclusive, que você tem um problema nos processos. O paciente marcou o retorno para daqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, e aí o paciente esquece completamente. E a sua secretária também não lembra esse paciente. Né? Então deixa para lá, acaba não fazendo essa confirmação desse retorno. E isso pode também demonstrar para você que pode estar havendo ali, às vezes o paciente ficou feliz, ficou satisfeito, mas somente esqueceu, né? Não conseguiu engajar totalmente a ponto de lembrar, e aí pode estar tendo um erro nessa marcação do retorno do paciente, dessa confirmação, tá? Então, assim, um índice de pacientes que, ainda falando de taxa de retorno, o índice de pacientes, se for muito alto o paciente de primeira vez e uma baixa taxa de retorno, isso pode criar uma luzinha de alerta, tá? Vários indicadores de performance, na verdade, eles são luzes de alerta para a gente avaliar. Se você tem muitos pacientes de primeira vez e uma baixa taxa de retorno, avalie, porque alguma coisa pode estar errada. O correto é que a gente tenha uma alta recorrência de pacientes, que a gente tenha pacientes fiéis, que a gente tenha pacientes leais. Esse é o que a gente gostaria, esse é o mundo ideal da medicina. Doutora, mas os pacientes não são leais. É verdade, muitos pacientes acabam indo com vários médicos, muitos pacientes acabam se consultando em vários locais, mas existe sim uma boa porcentagem de pacientes que gostam de você, que vão falar bem do seu serviço, que vão divulgar o seu serviço e que principalmente vão ficar com você durante muito tempo, às vezes até anos, né? Tem pacientes de anos, então isso existe, lógico. Agora, se você tem uma alta taxa de pacientes de primeira vez e uma baixíssima taxa de retorno, então avalie porque alguma coisa pode estar fora do lugar, tá? Muito bem. Então, só para concluir, porque eu estou olhando aqui algumas coisinhas que eu escrevi para não esquecer de falar aqui para vocês, tá? Então, essa baixa taxa de retorno, ela pode indicar
possíveis falhas no convencimento do paciente também em relação à sua marca, em relação à necessidade do tratamento dele, tá? Muito bem. Outro indicador importante que a gente precisa falar são as taxas de cancelamento e de faltas. Se você tem uma taxa alta de cancelamentos e de faltas, isso precisa ser avaliado. Por quê? Isso pode também indicar a ineficiência do serviço de marcação de consulta. Vamos lembrar que a nossa secretária lá na frente, que é quem atende o telefone, que é quem marca a consulta, nós já falamos de funil de vendas em outras aulas aqui, né, em outras lives. Então, todo aquele processo de funil de vendas ele vai terminar na sua secretária. Se a sua secretária não tiver um treinamento adequado, não tiver um script adequado, não tiver a forma de converter esse paciente de forma correta para marcar a consulta e fidelizar esse paciente para ele vir à consulta, essa taxa de cancelamentos ou essa taxa de faltas, ela pode ser muito alta, tá? Então, se você pega um índice desse, onde você tem uma alta taxa de cancelamento e uma alta taxa de faltas de pacientes, né? Então, vale a pena avaliar como que está a marcação de consulta das suas secretárias lá na frente, da sua linha de frente, né? Já ao contrário, quando você tem uma baixa taxa de cancelamento e uma baixa taxa de faltas, isso significa dizer que elas estão bem, que elas estão convertendo de forma correta, tá? E a outra coisa também, quando o paciente já veio uma primeira vez e depois começa a cancelar ou faltar, isso também pode indicar, assim como no anteriormente a taxa de retorno, isso também pode indicar uma baixa consciência, por exemplo, do paciente em relação à importância de fazer o tratamento que ele procurou ou que ele necessita. E aí vem muito do poder de convencimento do médico, né? Será que essa consulta está sendo efetiva no sentido de realmente conversar com o paciente, no sentido de mostrar para ele a necessidade do tratamento, no sentido de mostrar para ele a necessidade de ele engajar nesse tratamento de forma correta e certeira, né? Ele precisa ir em determinados retornos, ele não pode estar falhando nesses retornos. Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes, em colegas nutrólogos, em endocrinologistas, onde eles precisam cada vez mais estar ali trabalhando num poder de convencimento maior do paciente. Pacientes diabéticos, por exemplo, onde eles têm que ter um controle mais próximo, sabe? Então, eu acho que essas especialidades, elas tinham que estar ali um controle rigoroso com esses pacientes, colocando a secretária para ficar atrás mesmo, feito babá. Ah, Janete, mas a gente não é babá de paciente. Pois é, né? Mas é assim que o mundo funciona. E quando o paciente tem essas pessoas assim, eu já ouvi isso de paciente. Nossa, doutora, aquela nutróloga, aquela nutricionista, aquele endócrino é maravilhoso, porque ele fica mandando mensagem pra gente. Não ele necessariamente o médico, mas provavelmente a secretária faz isso. Fica mandando mensagem pra gente, fica mandando cardápio do diário pra gente. Na verdade, o que o paciente quer, principalmente quando se trata de emagrecimento, é isso. É alguém que cobre dele, é alguém que fique no pé, é alguém que fique atrás, tá? Lógico que não dá para fazer isso em todas as especialidades, eu tô dando um exemplo específico disso, tá? Muito bem. Um outro tipo, né? Deixa eu ver só o que mandaram de mensagem aqui. Você usa algum programa para avaliar o índice de fidelização? Olha, o índice de fidelização, a gente consegue exatamente isso, através de taxa de retorno, né? A gente vai avaliar a taxa de retorno do paciente e a taxa de cancelamentos e faltas, tá? Então, no nosso sistema, a gente tem sim como avaliar a taxa de retorno do paciente e como avaliar a taxa de cancelamentos e faltas, ok? E, bom, qualquer coisa, se você quiser, me pergunta em box, porque, enfim, eu não ganho para estar falando de programas aqui, né? Então, não tem sentido. Mas sim, a gente avalia no consultório, sim, isso aí, tá? Bom, o tempo de espera o tempo na sala de espera também é outro índice interessante da gente conversar. Por quê? Hoje eu acho que é uma das maiores reclamações dos pacientes, eu não sei na cidade de vocês, mas pelo menos aqui, em alguns outros locais que eu já conversei com pessoas, o tempo que o paciente acaba esperando na sala de aguardo, sala de espera. Porque muitas vezes as consultas são marcadas por ordem de chegada. E nessas consultas marcadas por ordem de chegada, às vezes amontoa um monte de pacientes, né? Todo mundo resolve chegar no mesmo horário, 2 da tarde. E eles normalmente estipulam ali um horário entre 2 e 4 para chegar toda a leva de pacientes que ele vai atender até 7 da noite.
Então isso se torna um pouco antiprodutivo muitas vezes. Eu sei que isso acaba gerando menos confusão, isso já funcionou para mim, na verdade ainda funciona para mim, agora que a gente está no momento de pandemia, voltou a ser horário marcado. Mas o fato de você colocar vários pacientes ao mesmo tempo, sendo que um vai ser atendido logo, né? Mas o outro vai ser atendido só 7 da noite, e esse paciente que vai ser atendido 7 da noite, ele fica ali esperando 3, 4 horas, é uma insatisfação muito grande para esse paciente. E como que a gente pode melhorar isso? Existem algumas formas de a gente conseguir melhorar. E aí, esse indicador específico, que é o tempo de espera na sala, ele vai poder mostrar, por exemplo, o desempenho dos profissionais, se você tem mais de um profissional na clínica, se você tem vários médicos que trabalham com você, e aí você tem uma alta taxa de pacientes na sala de espera de determinados médicos, vale a pena você conversar, por exemplo, com esse colega para saber o que está acontecendo, se é o tempo de consulta dele que é alto, se é o acúmulo de pacientes que está acontecendo no mesmo horário. Enfim, eu acho que é uma questão de organizar melhor para que aumente a satisfação dos pacientes, né? E até para que desafogue também a recepção, que acaba virando meio bagunça. Também esse tempo na sala de espera aumentado, ele fala a favor de uma falta de organização adequada nos agendamentos. Isso é um problema que a gente já aconteceu aqui na clínica, tá, gente? Eu, como médica, digo para vocês que eu passo e já passei por muitos desses problemas. Até hoje ainda passo por alguns deles. Por isso que é legal essa troca de experiências aqui, porque são coisas que eu vivencio no meu dia a dia. E muitas coisas que eu trago para vocês são problemas que eu vivenciei e que eu já consegui resolver de alguma forma. Então, por exemplo, a organização adequada dos agendamentos. Vou dar um exemplo de como que eu fiz aqui para vocês. Antigamente eu atendia por hora marcada. Quando você começa a ter um número muito grande de pacientes, atender por hora marcada fica complicado, porque muitos pacientes faltam, você fica com uma hora vaga, e aí acaba que atrasa a tua tarde, e você fica esperando sempre o próximo, às vezes falta 2, 3 pacientes, e você fica com 1h30 vaga e você termina teu consultório muito tarde. E outra coisa também, um ou outro paciente que atrasava mais na consulta, né, numa consulta mais demorada, de 1 hora, às vezes atrasava mais, paciente que conversa bastante, o paciente que estava lá fora, quando é a hora marcada, eles fazem questão de entrar na hora marcada. Isso acontece muito. Não sei se é assim com vocês, mas comigo isso acontece bastante. Então, começou a dar muito problema de reclamação dos pacientes. Então, a gente colocou ordem de chegada. Impressionante como o ser humano é. Antes, quando era hora marcada, se ele esperasse 20 minutos passado da hora dele, já estava reclamando na recepção, já estava ali, né, chateado, já estava ali reclamando com as meninas. Agora, depois que se colocou que é por ordem de chegada, o paciente espera 2, 3 horas bonitinho sentado. Não fala um ai, porque ele sabe que é hora marcada. Desculpa, que é a ordem de chegada. Então é aquela coisa, tudo que é combinado não sai caro, né? Então se você combinou previamente com o paciente que seria a ordem de chegada, ele sabe que ele vai ter que esperar aquelas pessoas serem atendidas, tá? Ok. No entanto, esse tempo de espera me incomodava muito. Esse tempo de espera do paciente, eu me incomodava pelo paciente. Você ficar esperando ali 2, 3 horas é muito ruim. E eu me preocupo muito com o tempo dos meus pacientes, porque eu sou uma pessoa quase sem tempo. Então a gente tem que ter respeito pelo tempo dos outros também. E como é que a gente começou a desenvolver? Então eu começava a dividir 2 turmas, por ordem de chegada, mais 2 turmas. Então, por exemplo, eu atendo à tarde, né? Eu entro pela noite no meu atendimento, então eu tinha 2 turmas. A turma que tinha que chegar de 2 às 4, e aí essa turma eu atendia mais ou menos até às 6, e a turma que chegava de 5 até às 6, que era a turma que eu atendia até 7h30, 8 horas. Dessa forma já deu uma melhor organizada. A outra coisa que eu comecei a fazer também foi durante o atendimento, se eu via que estava atrasando alguma coisa, porque às vezes a gente faz procedimento ao mesmo tempo que faz o atendimento, né? Às vezes o paciente já quer fazer o procedimento imediatamente e aí acaba atrasando, era pedir para a secretária imediatamente já ligar para os próximos da lista que iriam chegar. Isso é uma forma também de você mostrar um respeito com o paciente, né? Então, quando você tem esse indicador também do tempo de sala de espera, quanto tempo esses seus pacientes estão esperando? 2 horas, 1h30, 3 horas? Vamos começar a trabalhar melhor essa agenda? E aí eu dizer para ela, se você vê que tem 4 pacientes aqui, não adianta esperar todo mundo chegar, não. Já começa a ligar para os que estão por vir e você diz assim, seu fulano, aqui é a secretária da doutora Janete, nós estamos lotados aqui por enquanto, eu sei que o senhor já estava para chegar, mas se o senhor puder, daqui a pouquinho eu ligo para o senhor, quando esvaziar um pouquinho mais, para o senhor não esperar mais. Então, dessa forma, você faz uma conduta proativa.
E o paciente fica satisfeito com isso, porque ninguém gosta de estar numa sala de consultório esperando 2, 3 horas. Enquanto isso, ele dá uma volta no shopping, a gente tem um shopping aqui perto. Dá uma volta no shopping, faz um lanche, fica um pouco com a família, enfim. Resolve as suas coisas, né? Trabalha até um pouco mais tarde, não importa. O que o paciente tem que fazer, ele acaba fazendo. Mas por quê? Porque você teve uma conduta proativa de pedir que a sua secretária ligue para esses pacientes para que eles não cheguem ainda, para que eles aguardem um pouco mais e assim que esvaziar um pouco mais, ela acaba ligando para eles, dizendo, olha, agora já pode vir, agora a gente já está mais tranquilo, né? Então, esse tempo de sala de espera, né, essa pontualidade no atendimento ao cliente, muitas vezes, por mais que seja por ordem de chegada, mas essa pontualidade, além de ser bem vista por esses pacientes, ela vai fortalecer o sentimento de credibilidade e de compromisso com o tempo do paciente. Então, como eu falei, eu me preocupo muito com o tempo do meu paciente, porque eu sei que eu sou muito ocupada e eu não gosto de perder tempo em consultório médico. Então, eu imagino que o que a gente não gosta pra gente, a gente também não faz para os outros, né? Então, a gente tem que se preocupar com eles sim. Um outro KPI importante, né, um outro indicador que a gente tem sempre que avaliar, são a taxa de novos pacientes adquiridos. Ah, Janete, mas isso é ruim? Não, isso é ótimo. Mas olha, mesmo assim a gente precisa avaliar. Se você tem uma taxa muito alta de pacientes adquiridos, isso não significa dizer necessariamente que você é bom. Isso significa dizer que o seu marketing está sendo bem feito, tá? Então, como eu falei, todo KPI, todo índice de performance, tá? Ele vai te dar uma métrica para que você tome alguma decisão, para que você avalie alguma coisa especificamente. Então, nesse caso, onde você tem um alto índice de pacientes de primeira vez, normalmente significa dizer que tem duas coisas que podem acontecer. Ou você está sendo muito bem indicado por outros pacientes, ou seja, o boca a boca para você está muito bom, e isso é show, isso é ótimo, tá? Ou o boca a boca está sendo bem feito, ou o teu marketing está sendo muito bem feito. Mas você precisa casar esses índices de performance. Se você tem um índice de pacientes novos muito altos, mas você tem uma taxa de retorno baixa, isso aí precisa ser avaliado, porque você tem muitos pacientes vindo a primeira vez, mas que não retornam mais com você. Isso significa dizer que você talvez não esteja engajando o paciente de forma correta, que você não esteja conseguindo convencer seu paciente, que ele está saindo insatisfeito de alguma forma, tá? Mas, se você tem um alto índice de paciente de primeira vez e você tem uma alta taxa de retorno, perfeito, você está no caminho certo. Porque aí os dois KPIs, eles conversam entre si. Alto número de pacientes de primeira vez, alto número de taxa de retornos. Ou seja, os pacientes que já vieram a primeira vez, eles estão ficando com você. E eles estão indicando outras pessoas, né? Então, mais uma vez, novos pacientes adquiridos nem sempre tem a ver com contentamento de serviço. Pode ter a ver com apenas um marketing muito bem feito. Se a maioria dos teus pacientes, por exemplo, eles vêm de redes sociais, vêm de Google, vêm de Facebook, vêm do teu site, pode ser que você esteja fazendo um marketing muito bom, legal. A pergunta é, esses pacientes estão com você, continuam com você, estão tendo retorno? Porque se estão tendo retorno, perfeito, então tá tudo certo. Agora, se não estão, reavalia, porque ainda assim pode estar tendo problema nesse indicador. Então, uma coisa que eu faço aqui na clínica e que eu indico vocês fazerem também é, todo paciente que entrar na clínica, vocês têm que saber de onde vem esse paciente, todo. Então, é a primeira pergunta, as meninas fazem essa pergunta lá na recepção, porque a gente tem no sistema, né, de onde vem o paciente, qual a indicação. E eu também, a primeira pergunta que eu faço quando eu falo com o cliente é de onde ele veio, como ele me conheceu. Então, eu começo assim, oi, tudo bem? Boa tarde. Como foi que você chegou até mim? Me conta primeiro essa história. E aí o paciente normalmente fala, eu lhe vi no Google, eu tenho uma amiga que já operou com você, eu vi no Facebook, eu lhe sigo no Instagram, então eu vou lá e anoto, tá. Segue no Instagram, veio do Facebook, veio do Google. Por quê? Através disso eu consigo identificar qual é o meu marketing que está tendo mais retorno para mim. Retorno, né, sobre o investimento, que é o nosso ROI. Então, quando você tem um ROI alto de determinado marketing, vale a pena você investir nesse marketing, porque ele está te dando um retorno muito grande. Então, hoje, meu maior ROI é o Instagram. É onde eu mais invisto, é no Instagram, porque eu sei que retorna pacientes bastante do Instagram. O boca a boca a gente não tem como investir, né? Ainda bem, é o boca a boca, é o marketing mais barato e mais eficaz que a gente tem, sem dúvida.
Mas quando a gente tem um marketing onde a gente está investindo nele, a gente precisa saber qual o retorno que ele está dando. Então essa métrica aqui, ela é excelente. Então todo paciente que chega aqui, a gente pergunta de onde ele vem e a gente anota lá no sistema. E aí o sistema depois ele pode dar esse relatório para você de, sei lá, 30 pacientes que vieram no mês. Desses 30, quantos vieram de indicação, quantos vieram de Facebook, quantos vieram de Instagram, enfim. E aí ele vai te dizer isso aí, né? Uma outra métrica bem interessante para que você tenha também, né? E aí a gente vai entrar um pouco em métrica financeira, é avaliar o ticket médio por paciente. Você sabe isso? Você já chegou para medir assim, quanto você faturou no mês, quantos pacientes você atendeu, né? Porque você tem que ter uma noção do ticket médio da sua empresa por paciente. Quantos pacientes você precisa ter para te gerar um faturamento X, né? Então, essa é uma métrica importante de você avaliar também, ok? E o outro é o teu ticket médio diário. Obviamente, você deve estabelecer suas metas, a gente já falou aqui no canal sobre metas. E aí, uma vez você estabelecendo essas metas, você tem que avaliar quanto você precisa faturar por dia para que você atinja essa meta, tá? Vamos dizer ali que a sua meta seja, vou botar uma meta baixa, uma meta de 30 mil por mês, tá? Se a sua meta for de 30 mil por mês e você atende 22 dias na semana, no mês, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Dividido por 22, você tem que faturar em torno de 1.360 por dia. A pergunta é, você está faturando 1.360 por dia? Porque se não tiver e a sua meta for essa, você tem que reavaliar os seus números. Será que eu preciso atender mais número de pacientes? Será que eu preciso atender mais pacientes particulares? Será que eu preciso aumentar o valor da minha consulta? Será que eu tenho que atender mais pacientes de convênio? Enfim, para que você consiga chegar na sua meta final, que é só você quem vai estipular, você precisa ter uma meta diária. E se essa meta diária não está sendo cumprida, ela precisa ser trabalhada. E como ela vai ser trabalhada? Ela pode ser trabalhada através do aumento de divulgação de redes sociais, ela pode ser trabalhada através de um maior treinamento da sua equipe de telefone lá da frente, né? Para que eles aumentem a conversão de consultas. Porque muitas vezes, e a gente já viu isso também em funil de vendas, muitas vezes chegam várias ligações no seu consultório, mas que elas não conseguem converter em consulta. Muitas vezes por um atendimento, eu não digo que ruim, mas eu digo que um atendimento frio. Um atendimento frio não converte consulta. Tá? Não precisa ser um atendimento ruim, não, porque o que o paciente acaba fazendo? Ele liga ali para 4, 5 consultórios. Até o momento que ele só tem você no telefone, se ele não teve um contato mais próximo de você, se ele não teve uma indicação, né? Um paciente de indicação, ele é um paciente mais forte, ele é um paciente que normalmente fecha esse atendimento, essa consulta, ele vai, ele comparece. Mas se ele não teve essa aproximação maior com você, muito provavelmente um atendimento frio vai fazer com que ele ligue para o próximo. E aí ele vai ter as opções de escolha dele, do paciente, que podem ser várias. Pode ser que ele escolha uma clínica que seja mais perto da casa dele, pode ser que ele escolha uma clínica pelo preço, pode ser, pelo preço da consulta, né? Pode ser que ele escolha, enfim, a forma dele escolher, ele que vai decidir, né? De repente por horário de atendimento. Mas o fato é que, quando a gente trabalha um marketing bem feito, na equipe de vendas lá da frente, todas essas objeções que eu acabei de falar, elas precisam ser quebradas. Elas têm que atender o seu cliente de forma que preço, de forma que horário de atendimento e de forma que dificuldade de acesso não sejam objeções para que seu paciente não chegue até o seu consultório, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida sobre o que a gente estava falando aqui? A Ana perguntou marketing, em que contexto? Ana, não entendi a sua pergunta exatamente. Também eu acabei falando e não li o que estavam falando aqui, né? Bom, mas o que a gente falou hoje basicamente foi como você avaliar alguns índices de performance da sua clínica e o que eles significam, né? Muita gente assim diz assim, gente, para que eu vou medir essa taxa de retorno do meu paciente? Então, exatamente isso que eu quis trazer aqui para vocês. Por que você tem que fazer isso? Para que você tenha uma tomada de ação efetiva, né? Isso, na divulgação, exatamente. Às vezes pode ter um erro em alguma questão da divulgação, quando a gente falou ali de pacientes de primeira vez, tá? Foi isso que a gente falou logo no início ali dos pacientes de primeira vez. Então, o que eu quis trazer para vocês foi exatamente isso.
como você desvendar esses KPIs, esses índices de performance, tá? Então, a taxa de retorno é um índice de performance importante para que você consiga entender como que está esse retorno de pacientes, como que está essa avaliação dele sobre o seu serviço, se você está conseguindo engajar esse paciente, se você consegue ter o poder de convencimento dele sobre o tratamento dele, que é importante. A pesquisa de satisfação, que ela é primordial ser feita, a gente falou no iniciozinho da live, quem não assistiu pode voltar lá para assistir sobre o pesquisa de satisfação, tá? O índice de cancelamentos e faltas de pacientes, é importante você avaliar esse índice de cancelamentos e faltas, porque através dela você pode verificar, de repente, uma ineficiência do seu serviço lá da frente, de remarcação de consulta, de confirmação também de consulta, né? Muitas vezes os pacientes esquecem as consultas e se você não confirmar, se você não lembrar, eles não comparecem, tá? E pode se te mostrar assim que está tendo uma ineficiência nesse sistema. Falei também de a gente avaliar o tempo na sala de espera, né? Então é importante a gente sempre avaliar, desculpa, como que está esse tempo na sala de espera e tentar sempre minimizar de uma forma a ter mais respeito com esse tempo do paciente. E pensar sempre nos novos pacientes adquiridos, lembrando que uma alta taxa de novos pacientes não necessariamente significa dizer uma coisa boa. É bom, é ótimo, só que esses pacientes também têm que retornar. Não só vir sempre pacientes novos e novos e novos. Porque se só vem pacientes novos, significa dizer que você não está fidelizando os seus pacientes. E isso não é uma métrica positiva, tá bom? Gente, hoje eu fico por aqui. Quero lembrar vocês que hoje à noite, às 21 horas, a gente tem a live. Sim, tem live às 21 horas com o Dr. Alan Landecker, que é um médico especialista em nariz. E ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, vai nos inspirar como ele conseguiu esse sucesso que ele tem através, de repente, uma subespecialização. Não sei, não vou dar spoiler, mais tarde a gente conversa. Como ele conseguiu se diferenciar no mercado e ter hoje o sucesso que ele tem dentro da área dele, tá bom? Eu aguardo vocês hoje às 21 horas. Fiquem com Deus.